A tragédia do Pinheiro é hoje a maior tragédia ambiental do mundo. Ela está sendo falada no mundo inteiro, menos no Brasil, menos em Maceió. Porque essa é a maior tragédia que a gente já viu aqui de todos os tempos. E a gente recebeu o aviso da empresa que a gente teria que deixar a nossa casa. Você não via em jornal, em revista, em site. Basicamente o problema era inexistente. Foi a soma dessa busca por uma casa, da busca por informação, e essa ânsia de estar vindo de um curso de arte e imagem, que eu aprendi a fazer colagem, que eu aprendi um monte de coisa sobre esse universo da arte, que me inspirou bastante a trabalhar, que eu comecei a ter a ideia de que não, preciso fazer alguma coisa. É interessante falar, né, do começo, assim, que o picho é uma manifestação. O picho, ele existe para falar algo. Ele não está ali para ser bonito, ele não está ali para agradar ninguém. Pelo contrário, ele está para incomodar e para gritar algo que eu não poderia gritar de outra forma. Beleza. O picho é visto como algo marginal desde que o mundo é mundo. A gente odeia quando a gente vê no centro da cidade uma pichação num prédio, uma assinatura, uma tag de alguém. A gente não entendia isso. E aí vem o problema do Pinheiro, vem as famílias deixar suas casas e sendo silenciadas totalmente pela mídia ou por qualquer coisa. Cadê as autoridades? Cadê a Câmara de Vereadores do Maceió? São 25 vereadores, eu acho. Cadê? Todo mundo fica calado. Aí eu pergunto a vocês, cadê São 27 deputados estaduais que a gente tem aqui, e não representam 27. São 9 deputados federais, são 9 que ficam em Brasília. Cadê eles? Estão aonde esse pessoal? O que eles podem fazer para gritar quando são eles os oprimidos, os escanteados e os marginalizados? Eles se utilizam do picho para falar, né? De alguma forma. E aí esse é um movimento curioso que acontece muito pouco assim, no mundo. Quando esse cidadão tradicional, conservador, sabe, o cidadão padrão, se utiliza de uma técnica que não é própria dele, que não é aceita por ele, para fazer a mesma coisa que aquelas pessoas que fazem, tentam fazer, que é gritar alguma coisa. Uma das pessoas que eu fotografei, que foi a Camila, a casa dela inteira tem mensagem, e era muito doido, porque ela contava a história da família inteira. No quarto dela tinha lá, esse é meu quarto, eu morei aqui por 17 anos, ela tinha, sei lá, 18 na época, 19. 17 anos. Foi aqui que eu fiz meu aniversário de 15 anos, foi aqui que eu conheci meu primeiro namorado, foi aqui que eu, sabe, minha primeira eucaristia, Aí você ia na sala, aí tinha lá. Foi aqui que meu avô deu apartamento pra gente. O avô dela foi o primeiro morador de um prédio do Pinheiro, foi o avô dela. Foi aqui que meu avô deu, sei lá, a chave pros meus pais, de presente de casamento, há tantos anos atrás. Aí, sei lá, no quarto dos pais. Foi aqui que a gente dançava Zeca Pagodinho quando a gente estava muito feliz. E é isso, sabe? Foram essas histórias contadas. Ou tinham duas frentes. Ou essa frente de memória, de saudade, de lembrança, de boas coisas, né? De boas memórias. Ou uma de revolta, do tipo, fomos felizes aqui, Braskem, você acabou com nossos sonhos. E as duas são muito válidas, assim. E é interessante, curioso e meio surpreendente ver que as pessoas se utilizaram dessa técnica. Mas é positivo, porque talvez agora eles entendam a necessidade da existência do picho, do grafite, da colagem ou de qualquer manifestação urbana não alocada em museus e galerias, mas que também é uma manifestação artística válida e importante. Sabe, fulano é cabeleireiro, meio que é quase que uma coisa meio cidade do interior, um bairro como era o bairro do Pinheiro. E aí, nesses só 5 anos, eu já me sentia, assim, dentro de uma comunidade. Isso era massa. Eu saía muito, né? Ficava tanto em casa quanto meus pais, por exemplo. Meus pais estavam ali felizes da vida, eles não queriam mais sair de lá.
A nossa família mora aqui há mais de 25 anos, tá? Porque onde hoje tem um canteiro de obra aqui, era o bloco 16B, apartamento 108. A gente morava aqui num apartamento alugado. E todos os dias de manhã cedo, nas minhas caminhadas, eu tinha que passar por aqui. E nessa passada minha por aqui, eu sempre olhava para essa casa, essa residência. E morando de aluguel, olhava de longe, porque a casa era muito bonita e tal, grande, larga. E eu dizia, essa casa um dia vai ser minha. Pra nada, assim, tinha encontrado uma casa ideal. Mas era isso, assim, era um bairro muito rapidamente aconchegante para você se sentir em casa. E foi complicado. Rolou muito medo, sabe? Meu pai não queria sair de jeito nenhum. Ele insistiu muito de ficar até o último momento. Então eu fui morar fora muito apreensivo por eles estarem ali. Chovia em Maceió, eu morria do coração. Porque tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. Porque aconteceram coisas em outras casas, aconteceram coisas em outras ruas. E a minha rua tinha sido a rua impactada primeiro, que saiu em todos os jornais, que foi todo mundo lá filmar a cratera. Tinha, televisão na minha porta todos os dias. E aí eu longe, chovia, eu longe, sei lá, eu via que a temperatura ia baixar. E era muito apreensivo, assim, mas felizmente a gente saiu antes de qualquer tragédia maior. Minha casa era mais central, então assim, eu estava muito acostumado a ter sempre muita gente na minha casa. Tudo era motivo para passar lá, tudo era motivo para, não, vou lá tomar uma Coca-Cola, vou lá, vamos fazer o quê? Vamos para casa do Paulo. Então assim, a minha casa era muito o lugar de encontro dos meus amigos. E aí, gente de todo canto, que morava em todo bairro, que vinha de qualquer lugar. E por ser muito central, eu meio que sempre estava com gente, não só em casa, mas, não, vamos para outro lugar, vamos. Eu lhe busco porque eu vou passar na porta. Eu lhe busco porque é do lado da minha casa. Eu lhe busco porque, vamos subir ou descer, a gente tem que passar pela sua casa. E eu acho que isso era muito massa, assim, morar no Pinheiro era morar no meio, no coraçãozão de Maceió. Nunca parei aqui na portão para olhar. Só olhava de longe e dizia, essa casa um dia vai ser minha. E depois de muito tempo, que eu paquerei, que eu namorei, que eu noivei, e o dono da casa nunca sabia que eu queria essa casa. E aí o mais interessante de tudo isso, eu sou católico, eu acho que é coisa de Deus, eu tenho certeza que é coisa de Deus. Aí eu pedi para o corretor chamar a proprietária da casa, né? E aí nós fechamos o negócio da casa. Nunca frequentei a igreja, mas eu morava do lado da Menino Jesus de Praga, que é uma das igrejas, era uma das maiores igrejas de Maceió. Eles já encerraram as atividades, e eles faziam muito evento, e era muito massa poder participar. Eu me sentia muito uma criança, de novo, indo para uma quermesse, sabe, indo para a festa de São João da igreja, a festa de qualquer coisa, era muito massa ter isso. Por mais que eu não fosse frequentador e não fosse praticante, mas era um sentimento bonito, sabe, de você estar ali, você não conhece a pessoa, mas você sabe que ela, sei lá, é sua vizinha de algum lugar ali, num raio ali de 1 quilômetro ela está ali. E isso era muito massa também. Então, assim, era muito essa coisa da troca. Tanto com as pessoas do bairro, quanto com as pessoas que eram próximas a mim, que acabavam passando ali. Acho que essa é a minha melhor memória. A primeira pessoa que saiu do bairro por conta disso foi esse meu vizinho da casa que abriu o buraco. Então, a primeira pessoa eu conhecia. A primeira pessoa. E aí, entre a abertura do buraco e eu ir embora, foram 1 ano e meio, quase 2 anos. E ainda era muito devagar essa mudança, assim. Você via, tá fulano se mudou. Você via muito caminhão de mudança, mas assim, você ainda viu o bairro muito vivo. Os mercadinhos abertos, as padarias, as escolas. E aí eu começo a fazer o projeto, começo a entrevistar, fotografar, ir lá. E cada vez que eu vou, semanalmente eu ia lá, semanalmente eu sentia que o bairro estava mais vazio. Semanalmente eu via que as casas estavam mais vazias, que as casas estavam mais abandonadas. E aí você via, sabe, parecia que, não sei o que acontecia, parecia que ele ia ficando mais tenebroso. Tem dia que você quer sair para trabalhar, não tem água. Tem dia que você quer sair para a energia está cortada, falta energia por algum motivo, a internet para por algum motivo. Então, assim, isso é triste, isso é horrível. Como é que você paga seus impostos, você paga água, paga luz, paga energia, e a Braskem bota pressão nos órgãos fiscalizadores para que elas travem, para que você saia todo jeito, sai.
Eles fazem o que nos pagam e a gente faz que sai. Agora eu vou pintar a casa, né? Vou pintar a frente, pintar a casa, que eu vou receber agora no final do ano minha família, que vem do sertão, passar Natal com a gente, sempre vem. E eu vou deixar a casa bem bonitinha, bem organizada, para receber minha família. O pessoal está voltando. Voltou um colega meu ali, já voltou 2 pessoas ali de Bebedouro, tá voltando mais umas 3 ou 4. É que alguns moradores que não receberam indenização estão voltando para suas casas que estavam lacradas. Então o bairro começa a ser reabitado porque as pessoas não estão conseguindo um lugar para morar porque não receberam indenização. Então assim, tem gente literalmente quebrando as paredes de concreto que foram fechadas, as portas que foram fechadas, e estão voltando a morar na casa que não tem mais nada, não tem mais telhado, não tem mais porta. Então está existindo esse êxodo reverso da galera voltando para o bairro por não ter onde morar. E eu tenho outra história de uma das pessoas que eu fotografei e colei, que eles demoraram muito para aceitar que eles tinham perdido a casa. O que aconteceu? Eles se mudaram, há mais de um ano eles já se mudaram. E durante alguns meses, eles voltavam toda sexta ou sábado para fazer churrasco em casa. Eles voltavam para aquele apartamento que já estava completamente nu, sem porta, sem janela, sem entrada, sem mais nada. Você já estava naquele cenário de guerra. Eles voltavam para o apartamento, eles varriam o apartamento, eles arrumavam o apartamento, que não tinha mais móvel nem mais nada, mas assim, tem lixo, tem escombro. Não, eles arrumavam, faziam um churrasquinho, tomavam uma cervejinha, sabe? Como se o apartamento fosse quase que uma casa de praia, assim, que eles tinham que ir lá cuidar. É muito difícil, muito pretensioso você calcular onde um projeto pode chegar. Como eu falei, foi meu primeiro projeto voltando para Maceió, não tinha a mínima ideia onde a gente podia chegar, não tinha a mínima ideia como a gente ia chegar nas famílias, não tinha a mínima ideia como é que seria a aceitação das pessoas, dos próprios moradores, como foi difícil no início deles toparem participar. Mas a gente entendeu no decorrer que falar de forma poética, falar de forma até bonita, porque é uma imagem bonita, a família colada na parede. As fotos que a gente fazia, a gente pensava em fazer fotos bonitas, que fossem bem recebidas, sabe? Quando você olha no feed do seu Instagram, você olha aquela e fala, que foto bonita, aí você vai tentar entender o que é aquilo ali. Foi uma fórmula não prevista, mas que fez com que as portas fossem cada vez mais abertas, porque era sempre muito choro, grito, desespero. Era sempre muito sobre isso, quando se falava, raramente se falava, mas quando se falava do Pinheiro. Porque todo mundo fala das casas derrubadas, das famílias tristes, desamparadas, sem o auxílio, né, sem o dinheiro devido, mas ninguém está falando sobre as mortes que foram causadas por conta desse problema. A penúltima colagem que a gente fez foi da Dona Eliette. E assim, foi a entrevista mais pesada que eu fiz na minha vida, assim, sem dúvida. Porque a gente chega na casa dela, ela mora numa casinha bem pequenininha, e aí ela sai e faz, olha Paulo, tá vendo aquele prédio ali? Conhecia todo mundo. Daquela janela ali, pulou. Aquela janela ali, morreu de infarto. Aquele ali, sumiu, ninguém nunca mais viu. Aquele ali, depressão e ansiedade. E aí ela começa a descrever os moradores pela causa da morte. E todas em decorrência do que aconteceu. Porque desde o início eu tinha muito claro para mim que o projeto não era sobre a tragédia, e sim sobre as pessoas. Eu não estava interessado em ser mais uma pessoa falando que era um afundamento causado pela extração. Isso já estava a galera já sabia disso. Eu estava interessado em conversar com as pessoas. Eu queria falar o que as pessoas estavam sentindo. E aí foi uma decisão minha inicial de nem falar com a empresa, nem fazer pesquisa do que aconteceu, de nunca aconteceu, de cientificamente, tecnicamente. Eu tinha um monte de professor, eu sou formado em engenharia, eram os meus professores que estavam fazendo essas pesquisas. Então eu tinha as informações, sabe? A UFAL está fazendo esse trabalho até hoje. Tem muito levantamento, tem muito dado. Mas não era sobre isso. Eu estava interessado em falar com as pessoas, de ouvir as pessoas e de permitir com que elas fossem ouvidas por mais gente. E aí nunca... A empresa não entrou em contato comigo diretamente, mas teve uma situação meio bizarra que no meio do projeto, uma consultora da Braskem me mandou uma mensagem no Instagram, elogiando o projeto, que queria conversar comigo, e aí, não sei. As pessoas não acreditam, a Braskem não tem credibilidade alguma perante os moradores. Alguma. Como é que você paga seus impostos, você paga água, paga luz, paga energia, e a Braskem bota pressão nos órgãos fiscalizadores para que elas travem? Não é essa retaliação, não é essa intimidação que a Braskem vai me tirar da minha residência. Isso aqui tá tudo pago.
Isso aqui tá tudo pago. A cartela tá tudo pago. Agora, quem não tá pagando é a Braskem. Então ela tem que fazer o simples. Qual é o simples? Ainda tem 27 famílias, 25. Senta com o pessoal, gente, faz um acordo. Então, assim, existe um trabalho muito forte para que as pessoas não saibam do que está acontecendo. E aí você não pode culpar a população de não saber de algo que ela não tem como saber. Não tem como saber. E aí, a mensagem que eu deixo não são para as pessoas, não é para as pessoas que desdenham de alguma forma do que está acontecendo, mas a mensagem é para as pessoas que, de alguma forma, foram impactadas. Contem suas histórias. Porque quando eu, Paulo, conto e o Instagram circula, eu atinjo pouca gente. Beleza, quando a gente chega na BBC e na Globo, a gente atinge muita gente. Mas assim, se eu falo, se tu fala, se seus amigos da sua mãe falam, se seus primos falam, se meus amigos falam, se meus vizinhos falam, se cada um atinge sua pequena bolha, as pessoas vão começar a saber exatamente o que está acontecendo. Se as pessoas atingidas pelo problema começam a falar sobre o problema, a gente vai chegar longe. Mas assim, é difícil. Não dá para exigir que ninguém que sofreu ou que está sofrendo o que sofreu fale. Mas quem puder vai ajudar muito para que as pessoas comecem a dar valor a tudo isso.